a Deus. O Salmo 123, diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. As maravilhas do Senhor são incontáveis, os milagres, e eles vão se multiplicando na medida que passa o tempo. E aí nós vamos contando as bênçãos, né? Glória a Deus. Maravilha. Glória ao Senhor. Nós estamos vivendo o inverno quente, né? O inverno verão. Por isso vocês talvez estejam incomodados aí, mas relaxa e aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre nós, serei exaltado sobre a terra. Deus está conosco para grandes coisas nessa noite. Amém, igreja? Glória a Deus. Antes de nós ministrarmos a palavra, eu quero orar pela família da irmã Azeli, Marlene, que a sua mãe está internada, né, irmã Azeli? E ela perdeu uma tia agora, então são momentos de dor que a gente entende, né, no momento que ela passa. Todos nós passamos aí, porque somos membros do corpo de Cristo. Então nós vamos orar. Se você tem alguém na sua família que está enferma, se você está aqui dentro com algum problema, não fique prostrado, creia nessa oração, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ainda que às vezes a gente não vê o milagre na hora, mas ele vai acontecer porque ele está operando. Amém? Glória a Deus. Então eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e nós vamos fazer um clamor pela mãe da irmã Azeli. Se alguém do seu parente estiver enfermo, levante sua mão para o céu, deixa ela levantada, sinalizando para Deus que você tem alguém na família que está enfermo, né? E vamos clamar ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, diante do Senhor estamos nessa noite que prestamos esse culto em homenagem a Ti, em louvor e gratidão, porque só Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Senhor, nós estamos intercedendo agora especificamente por esses enfermos, ali pela mãe da irmã Zenira, irmã Marlene, que está naquele hospital. Que o Senhor entre em providência agora, Senhor, porque a Tua palavra é clara, que o Senhor enviou a Sua palavra e o livrou, sarou daquilo que era mortal. Então, meu Deus, sara essa pessoa, sara aquele parente que está sendo representado aqui essa noite, porque a Tua glória se manifestará para que o Seu nome seja glorificado através de toda esta bênção que vamos receber. Por isso, meu Deus, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Na semana passada nós tivemos aqui a oração. Alguém deu um testemunho da semana passada para compartilhar com a igreja? Você que teve na oração aqui da semana passada, se tem, não deixe de vir, porque nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Daqueles que vieram para a oração e receberam aqui, se tiver uma vitória, eu quero que você venha compartilhar. Eu estava aqui orando e eu precisava de uma bênção, e essa bênção veio na segunda-feira. Apesar de eu estar orando por vocês, eu tive uma vitória. Era uma vitória jurídica, então ela veio na segunda-feira. O Morgana estava representando, né, Morgana? Tá? Então havia um processo e a gente precisava estabelecer para ver se ele estava vigorando. Eu comentei com o pastor Cláudio, só que ele prescreveu. Então isso é bênção, é Deus colocando o dedão dele lá falando, não vai prosperar. Amém? Glória a Deus. Então eu estou contando aqui para vocês, não é só vocês que recebem bênção, eu também recebo, o pastor também recebe. Por quê? Porque nós estamos aqui para compartilhar aquilo que Deus faz. Amém? Você tem um? A Brenda tem um. Então vamos ouvir esse testemunho, porque é muito importante. Nós estamos orando aqui e Deus está fazendo a obra, mas eu preciso anunciar as pessoas. Legal, né? Vamos ouvir a irmã. Pai do Senhor, igreja. Amém. Todo mundo já sabe o meu testemunho, porque vocês me enganaram. Na verdade, eu e o Bruno, nós mudamos, né? Fomos para uma casa nova, na verdade, a nossa casa. Ela estava alugada e a Cristina resolveu sair, e aí a gente resolveu ir para lá. Só que lá é um apartamento e a gente sempre morou em casa. Então, muitas coisas a gente não conseguiu levar. E as condições financeiras agora não dava para a gente ir
sempre falo isso para todo mundo. Eu fiz um grupo na minha família, falando, olha, vocês podem decidir meu presente e sair do grupo. Não deu certo. Só para constar. E tudo bem, só que eu não estava esperando realmente um chá de casa nova. E aí ontem eu estava no ensaio e essas pessoas me enganaram. Eu fui lá atrás achando que eu ia comer um pão com patê. E tinha uma festa, cara, com um monte de presente. E assim, todos os presentes foram muito bem-vindos. Eu realmente precisava de cada coisa que estava lá. Às vezes as pessoas dão as coisas sem saber a necessidade do outro. E realmente tudo era o que eu queria. Até um suporte de detergente, que era exatamente o que eu queria, eu ganhei. Eu ia comprar ele um dia antes. Eu falei, não, deixa depois eu compro porque agora não vai dar. E aí, ainda bem que eu não comprei porque eu ganhei um e ia ficar com dois, né? E assim, para algumas pessoas pode ser uma bênção mínima, só que só Deus sabe o quanto isso foi maravilhoso. A minha vida na vida do meu marido que até chorou. Amiga, era só isso. Agradecer a Deus. Milagres daquele do mar vermelho se abrindo, né? Lázaro saindo do túmulo. Mas se Deus providencia uma agulha que você precisa, o ônibus no ponto para que você vai para lá trabalhar, é vitória, é glorificar o Senhor. Às vezes a gente pensa que só tem essa grande coisa. Não, as bênçãos todas do Senhor, seja ela uma agulha, um avião, não interessa, é o Senhor que tem. Amém? Glória a Deus, porque Ele faz grandes coisas, e mesmo isso que aconteceu com você, são grandes coisas que o Senhor estava preparando para nós. Amém? E é importante que Ele sonda o nosso coração, Ele sonda as nossas mentes, Ele nos conhece. Glória a Deus? Então, tá. Eu tenho que chamar aqui uma pessoa que no ano passado eu não chamei, e essa semana eu tenho que fazer, porque nós vamos continuar esse rito aí para treinar vocês. Hoje nós tivemos uma mega reunião com a liderança, então nós estamos treinando os líderes, né? Então a irmã Thaís virá hoje, a irmã Thaisinha aqui, a irmã Tauana, falar do versículo e explanar sobre esse livro. Então, irmã, precisamos nos preparar. Vou chamar outra aqui, deixa eu ver. A irmã Maria Clara se escondeu lá, não quer nem aparecer. Irmã Silvana, falar um versículo. Amém? Eu quero que vocês estejam preparados, tá bom? Então hoje eu vou abrir mão de novo, mas se preparem, eu vou chamar do primeiro. Irmã Sueli já veio aqui. Ainda não? Glória a Deus. Abre aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta 5,17. Nós vamos recordar esse verso. Eu vou pedir para. Já estamos aí com a versão nova, né, irmão Carlinhos? Perdão, é 1 Coríntios 5,17. Eu estou fazendo confusão com os Coríntios aqui. Eu falei segundo, mas era primeiro. Hoje é primeiro de novo. Coisa. Irmão Vinícius, me dá um help aí. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e se tudo. 2 Coríntios 5, 17? Por que na linha não apareceu? Então estava no 6. Agora sim. Está olhando no versículo errado. 2 Coríntios 5, 17. Então vamos relembrar, porque nós vamos falar sobre um termo, sobre uma pessoa hoje que ele chegar. Então vai lá, 2 Coríntios 5,17, já está aí na tela, né? Amém? Glória a Deus, vamos ler? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 17. Eu estava olhando 6, 17, não ia achar nunca. E o 1 Coríntios não tem 17 no 1 Coríntios. Então vamos lá, só as irmãs lendo 2 carta de Paulo aos Coríntios 5,
Calma, vamos voltar, porque não funcionou não. De novo. Uma só voz, vai lá. 1, 2, 3, agora. Assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Segunda Coríntios 5, 17. Glória a Deus. Agora sim, os varões, os tesouros. Vamos lá, todos os homens, vamos superar as mulheres hoje, hein? Vamos lá. Bem forte. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se novo. Segunda Coríntios 5, 17. Eu vi aí alguém falando as coisas novas já passaram, as coisas velhas já passaram. Eu ouvi daqui a pouco para ouvir, mas não é uma coisa. Glória a Deus. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Por que nova criatura? Porque todos foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas aí nos desviamos, nos tornamos velhas criaturas. Mas quando Deus, através de Jesus, nos salvou, nos tornamos nova criatura. Ou seja, agora nós somos outra pessoa em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ver se alguém consegue falar sem olhar aí na tela. Alguém consegue? Aí no fundo, pastor Joel, fale aqui, por favor. Para a igreja ou para você? Aí para do jeito que você está falando. Assim como está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus! Aleluia! Desse lado aqui, pastor Joel só desse lado, aqui desse lado. Quem lá? Vai lá desse lado. Vai lá, Paloma. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Para entender errado. 2 homens aqui, né? Para as mulheres se perderam. Alguma mulher se acredita aqui? Não. Então comigo agora. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Lá em muito bem, 2 Coríntios 5, 17. Não podemos esquecer. Glória a Deus. Lá em João 8, 32, Jesus falou assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 8,36, João diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o começo da jornada cristã, para nós estarmos aqui, é justamente isso, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E nós vamos ver aqui um caso do Velho Testamento, que ainda não tinha esta posição, né, de salvação em Cristo Jesus, mas alguém sendo chamado por Deus para a obra. Então, hoje o nosso propósito da manhã é chamar pessoas para a obra. Então, aproveite esse gancho da palavra de Deus para se habilitar no serviço do Senhor. Isaías capítulo 6, do versículo 1 em diante. Isaías capítulo 6, do 1 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Acharam? Glória a Deus. Vou ler, você que ainda não achou, vai achando aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e fazem pesado os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Amém? Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra. Palavra que fala, que exorta, que edifica, que transforma, palavra que liberta, e é através desta palavra que o Senhor falará conosco nesta noite, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aqui nós estamos encontrando neste relato o chamado do profeta Isaías para a sua missão. E cada vez que nós somos chamados para uma missão, alguma coisa tem que acontecer. Não dá para ser uma missão sem acontecer algo. E aqui o primeiro ponto que nós vimos, eu já peguei isso aqui, é a morte do rei Uzias. Então, quando o rei Uzias morre, ou seja, ele tem um fato histórico, ele passa então, Isaías passa a ter uma visão do que de fato iria acontecer. Ele vê a glória do Senhor. Então, o primeiro ponto aqui nesta noite: qual é o rei na sua vida que precisa morrer? Qual é o rei? O que é que impede você de iniciar a obra do Senhor? Alguma coisa impede o ser humano. Paulo fala lá que aquele que milita na obra do Senhor não deve ser embaraçado com as coisas desse mundo. Porque o mundo, ele está aí para nos embaraçar. Ele quer tirar a nossa atividade cristã, porque ele sabe que esta atividade vai converter pessoas através da pregação do Evangelho. Então o chamado de Isaías foi no intuito de que aquele rei morreu, ele viu a glória do Senhor. E quando ele viu a glória do Senhor, algo aconteceu. Então quando nós percebemos, quando você percebe algo dentro de você acontecendo, a glória do Senhor se manifesta e algo dentro de você é demonstrado. O que aconteceu com Elias, com Isaías? Isaías percebeu que ele era um homem de lábios impuros. Ele percebeu o seu pecado. Então muitas vezes nós estamos envolvidos por alguma coisa que nos atrai, que nos impede de ver a glória do Senhor. Mas o Senhor quer que você veja a glória dele hoje. O Senhor quer que você enxergue o poder dele na sua vida hoje, não só através de pequenos fatos, como aconteceu com a irmã Brenda hoje, mas nos grandes fatos, naqueles grandes milagres que faz com que nós tenhamos a comunhão com Deus. Porque o que nos faz chegar a Deus é a salvação de Cristo. Mas nós queremos ver milagres, queremos ou não queremos? Quem não precisa de bênção aqui? Todos nós queremos ver, todos nós precisamos, mas é preciso entender que é necessário que o rei morra. Qual é o rei na sua vida que impede a sua presença para fazer a obra? Qual é algo que está impedindo? Porque o rei precisa morrer para você poder ver a glória do Senhor. Esse rei que você tem dentro de você. Eu me lembro que nos anos 70 nós pregávamos o Evangelho para um jovem, chamava Pedro, já contei esse testemunho, mas eu quero reiterar porque faz parte da mensagem. E esse jovem era um coração muito duro, muito empedernido, e ele não aceitava, ele zombava de cristãos. E eu imaginava, será que a salvação para essa pessoa? Mas eu quero dizer para você que lá em Romanos, no capítulo 8, ele fala que o que antes conheceu, a este predestinou, a este chamou, a este justificou e a este glorificou. É o passo da salvação. Então,
Se ele chamou uma pessoa, ele vai como Isaías. Isaías foi chamado no ventre, ele foi achado ali conforme a vontade de Deus. Ele foi, Deus viu o coração de Isaías lá no ventre, assim também como de Pedro. E aí eu me perguntava a salvação para esse rapaz. Então, às vezes você olha para o seu parente, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, ou para a nora, para o genro, seja quem for, talvez você não encontre assim guarida para acreditar que ele será salvo. Mas eu quero dizer para você que há salvação na pessoa de Jesus. Ele morreu na cruz para dar vida e vida com abundância, para dar vida eterna. Então há esperança sim. E esse jovem ficava zombando. Quando nós íamos almoçar, ele zombava dos cristãos. E eu ficava imaginando no meu coração, até quando vai perdurar isso? Só que o Senhor tem os seus caminhos diferentes do nosso. Às vezes você ouve falar, Deus escreve reto por linhas tortas. Deus escreve reto por linhas retas. Deus não tem tortura, Ele é perfeito. Então, certa vez, tinha lá um rapaz que trabalhava com esse jovem, que pregava o Evangelho para ele, o irmão André. E esse jovem, então, em dado momento, estava na sua casa, e ele tinha perdido a sua namorada, e isso foi um projeto de Deus. Então, o rei que impedia Pedro de encontrar Jesus era a namorada, ou seja, ele amava mais a namorada do que Deus. Só que um dia esta pessoa foi embora e ele começou a se lamentar, e ele começou a sentir o peso daquele abandono, daquela solidão, e ele começou a beber e fumar, e ele não sentia a presença de Deus. Então, em dado momento, Deus falou com ele. Pedro foi converso na hora, imediatamente ele foi liberto de todos os vícios e ele foi transformado. Quando nos encontramos de novo, Pedro estava diferente, Pedro estava outra pessoa, porque eu encontrei entrando numa igreja, mas ele me contou o que aconteceu. Ele estava naquela madrugada a ponto de tirar sua vida. Nós estamos inclusive no mês aí da proclamação do anti-suicídio, né? E ele estava desesperado porque não encontrava mais razão nele viver. Mas o Senhor tem os seus propósitos, e quando a pessoa é chamada, não importa onde ela esteja. Por isso pense agora no seu parente, não importa onde ele esteja agora, o Senhor tem um propósito na vida dele. O Senhor vai chamar, o Senhor já chamou, o Senhor vai salvar, o Senhor vai libertar em nome de Jesus. E aí Pedro começou a falar do amor de Deus para as pessoas, comentando ele depois. E eu falei, mas como se deu isso? Ele falou, eu comecei a falar, e as pessoas falaram, como você entende que você foi salvo? E aqui eu quero mostrar que o rei precisa morrer. Ele disse assim, dentro do meu, eu não sabia pregar, mas dentro do meu coração tinha um trono no qual eu estava sentado. Eu mandava, eu fazia. Mas aí naquela madrugada, eu vi o Senhor, falou comigo, e agora quem mora nesse trono é Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é digno de toda honra e de toda glória, o qual pelo dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Ele é o Senhor. Aleluia! Ele é o Senhor. Então o rei precisou morrer. Aquele fato histórico daquela mulher sair da vida de Pedro foi o que levou Pedro a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Uma vez na sua vida alguma coisa esteja impedindo isso. Eu não sei o que é. Talvez não de aceitar o Senhor Jesus, de receber o Senhor, mas de desenvolver na obra. Então, o caso de Isaías era um caso muito típico, porque ele tinha dentro dele a vontade, mas ele não tinha condição. Por quê? Porque ele era um homem impuro. Ele fala, ai de mim que habito no meio de um povo de impuros lábios. O que é impuros lábios? Pessoas que só falam mal, só falam palavrão. E sou um homem de lábios impuros. Ou seja, ele não só habitava, como ele tinha comunhão com aqueles fatos. Ele também era da mesma estirpe, ou seja, comungava com eles naquela situação. De forma que quando o anjo sai lá sai lá do trono e pega aquela tenaz aquela brasa para tenaz e toca nos lábios de Isaías, e o pecado dele é tirado. Isso tem uma relação com o sangue de Jesus que foi
vertido na cruz. Quando Ele toca em você, o seu pecado é tirado. Quando Ele toca em você, tudo é resolvido, porque Ele entrou em providência. Amém? Eu quero dizer para você que alguma coisa impede do agir de Deus. Quando Israel estava sendo afrontado pelos filisteus, vocês conhecem essa história de ponta a ponta, havia ali um gigante querendo lutar com Israel, mas ele estava olhando do ponto de vista humano. Então havia um homem muito forte, um soldado preparado para lutar contra Israel. E aí houve ali um jogo psicológico, dizendo assim, aquele gigante dizia assim: arranja um homem para lutar comigo. O que vencer, o outro povo se torna escravo. Porque, humanamente falando, ele sabia do potencial. Então aquela situação era o rei que precisava morrer. Aquela situação psicológica precisava acabar, porque estava debilitando o povo de Israel. O exército estava com medo. Quem enfrentaria aquele gigante com toda aquela força e aquele treinamento todo? Mas eu quero dizer para você que quando Deus está no negócio, não importa o gigante que está diante de você, tudo vai cair por terra em nome de Jesus. Quando o seu pecado é tirado, as coisas aparecem desdobrantes. E aquele gigante então desafiava, mas aí precisava de alguém para lutar com aquele gigante, para tirar aquele rei da frente de Israel, aquele entrave, quero dizer, rei, aquele problema. E aí vão chamar quem? Davi, porque Davi sabia que ele tinha potencial em Deus. Quando Davi ouve a história de que aquele homem estava afrontando a Israel, ele vai e se expõe. Mas eu chamo a atenção de vocês, assim como no caso de Isaías, Davi queria lutar com aquele gigante. Pensa que ele chegou e já foi lutando? Pensa que o problema já foi resolvido assim? Não, deixa comigo que eu resolvo. Não. Se você observar, ao ler a história lá em Reis, em Samuel, melhor dizendo, você vai encontrar ali a oposição dos irmãos de Davi. Então, muitas vezes, você precisa orar, você precisa buscar a Deus, porque há uma oposição lutando pela salvação do teu ente querido, teu esposa, tua esposa, teus filhos. É preciso buscar no reino de Deus a vitória, como aconteceu com Isaías. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e assim ele contemplou a glória do Senhor. Davi queria lutar, mas os irmãos diziam: você não tem preparo para isso. Então os obstáculos são colocados, os reis são colocados para impedir a sua bênção. Mas Davi não dá importância para aquilo. Vai lá falar com o rei Saul. E o rei Saul ouve a história dele, de ter matado lá o urso, de ter matado lá o leão, e ele vai então e aceita a luta de Davi. É óbvio que aos olhos humanos, nós poderíamos dizer assim, algo inimaginável. Um menino, adolescente, pré-adolescente, jovenzinho, lutar com um gigante daquele, com toda aquela experiência. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está aqui essa noite, não importa o tamanho do gigante, importa o tamanho do seu Deus. Não importa o tamanho das pessoas ou o problema das pessoas que querem colocar ele em você. Importa é que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está contigo, quem será contra você? Ninguém será. E aquele jovem vai e Saul então fala: ok, você vai lutar contra o gigante. E o que Saul faz? No melhor dos interesses, na melhor intenção, coloca sobre Davi uma armadura pesada, algo que Davi não tinha experiência, porque na mente de Saul era assim, um soldado lutando contra soldado. Só que isso é humano, então as suas projeções na sua mente são humanas. Deixa de lado, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar na sua vida. Não queira assumir aquilo que os homens queiram que você assuma, porque Ele é quem opera o milagre. Ele se agindo eu, quem impedirá? Há alguma coisa impossível para o Senhor? Nada é impossível. Mesmo essa luta que você está passando aí, não é impossível para Deus. E Davi coloca aquela armadura e ele vai enfrentar aquele gigante, aquele rei que precisava morrer para ele poder ser coroado a rei. Davi ia ser coroado a rei depois.
Quando ele chega diante daquele gigante, ele chega ali, ele não consegue andar com aquela armadura. Algo impede. Aqui nós vemos que o pecado de Isaías impedia o mover de Deus na vida dele. E quando Davi tira se embaraça daquelas coisas do homem, ele deixa Deus agir. Ele deixa Deus trabalhar em função dele. E é isso que você tem que fazer essa noite. Deixa Deus trabalhar em você. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você está esperando em quem? Esperando no esposo, na esposa, no patrão, na patroa, no pastor? Espera em Deus. Esperei com paciência no Senhor, ele se livrou para mim, ouviu o meu amor. Deus quer agir em seu favor, mas o rei precisa do meu. Qual é o rei que impede você? Talvez durante a semana, de meditar na Bíblia, de memorizar um verso. Ah, pastor, o que me impede é que a minha mente não grava nada. Isso é uma mentira do diabo. Isto é uma invenção maligna. Nós somos capazes sim de memorizar. Basta nos aplicarmos. O que está faltando não é memória, é aplicação. O rei desse desânimo precisa subir. Você precisa entender que Deus te capacita. Leia o verso, leia de novo, leia 1000 vezes e você terá o verso memorizado. Fácil não é, senão não precisava memorizar, senão não precisava morrer na cruz de Jesus. Então você precisa se esforçar. Quanto tempo de treino precisa? Vocês músicos para poder cantar, ou chega aqui e já passa uma vez e já canta, é isso? Milton, você que toca contrabaixo, uma vez já chega e toca? Tem que ensaiar, não tem? E depois você aprende a letra e a música, é isso, irmã Lisa? Você já chega cantando aqui, primeira vez que eu vi aqui? Não. Então a mesma coisa com a palavra de Deus. Esse rei precisa morrer. Esse rei do medo, do desânimo, para que você possa vencer. Depois que Davi se desembaraça disso, ele vai até o gigante e com uma pedra ele vence aquele problema. Veja como Deus não precisa de muito, ele precisa só que você creia nele. E esta noite o Senhor trouxe aqui para acreditar que Ele quer tocar os seus lábios e tirar toda a impureza, modificar a sua vida. Quando Isaías vê, ele percebe ali aqueles serafins voando. Imagina ver a glória de Deus, aquele esplendor, a casa se encheu de fumaça, ou seja, o poder de Deus se manifestando, a glória do Senhor se manifestando ali. Ele olhou para dentro de si e falou: meu Deus, como eu sou pecador, como eu sou pecador. E é isso que Deus quer que nós reconheçamos, que nós somos pecadores. Pastor, mas eu aceitei Jesus. Somos pecadores lavados e remidos no Senhor, mas continuamos pecadores lavados e remidos. Nós não somos Deus, mas nós somos suas ovelhas, seus filhos. Quando Isaías recebe aquela tenaz, ele reconhece o seu erro, ele está pronto para fazer a obra. Então eu falava lá no fundo agora há pouco, sem o poder de Deus na sua vida, você não faz a obra. Não faz. Essa tenaz, essa brasa que tirou o pecado dele, o poder do sangue de Jesus na sua vida que tira o pecado. Mas você precisa ser impulsionado pelo Espírito Santo. Você precisa ter comunhão, você precisa aprender a viver com o Espírito Santo. Ele é o Deus presente hoje. Ele é o Deus que faz a diferença. Ele é o nosso Consolador, é o nosso instrutor, é o nosso ser, é o ser que traz para nós a orientação segura. Você precisa ter experiência com o Espírito Santo. Mas como eu vou ter experiência com o Espírito Santo? Deixando o rei morrer. Porque enquanto você não deixar o rei morrer, você não vai ter comunhão com Deus. Esse rei morreu e Isaías viu a situação dele. É assim que funciona. Simples assim. Você entrega essa dificuldade no Senhor. E aí a tenaz vem, tira esse pecado, tira esse problema, e você enxerga a glória do Senhor. Você enxerga a glória do Eterno, a glória do poder de Deus, para fazer essa obra magnífica que os anjos gostariam de fazer. Vocês não gostariam de evangelizar. Vocês não têm ideia que os anjos queriam sair daí falando do amor de Deus às pessoas. Mas o privilégio é meu e seu.
Eu estou falando de privilégio, não é dever, é um privilégio poder falar de Jesus para as pessoas. É muito gratificante quando você vê alguém entregando sua vida. Só quando você tem essa experiência é que você sabe quando é prazeroso trazer uma alma para Jesus. E quando Isaías é tocado e limpo do seu pecado, sabe o que acontece? Deus pergunta: quem enviarei? Então não dá para fazer a obra de qualquer maneira. Eu preciso estar em ordem. A minha casa precisa estar em ordem. Nós precisamos estar em ordem, porque assim o poder de Deus se manifestará em nós para essa grande comissão que é o ID de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quem crer e for, será. Então precisa completar a obra. Mas para isso, primeiro o rei precisa morrer. Então você tem que analisar dentro de você o que impede você de fazer a obra. O que impede você de trazer para o Senhor aquilo que emperra na tua vida. O que é que emperra na tua vida? Que faz você não ler, não memorizar? É alguma coisa que está em você. E não é de Deus. Porque o poder de Deus quer manifestar na sua mente. Você tem 10% de capacidade para aprender. Deus pode alargar isso para 11, para 12, basta você querer. Senhor, eu quero ampliar o meu conhecimento da tua palavra. Porque é através da palavra que você altera as coisas do mundo físico. Porque a palavra no mundo espiritual ela tem um poder. A palavra ela tem poder para transformar as coisas. E quando nós lemos esse verso, esse texto de Isaías, nós vemos que foi a palavra que Deus falou para ele: a quem enviarei? Primeiro ele reconhece, confessando o pecado. Não é palavra? Palavra tem o poder para transformar as coisas. A vida que você está levando, ela precisa ser transformada pelo poder de Deus. É através do poder de Deus que você vai poder falar do amor de Cristo. Pastor, mas eu já estou salvo, eu estou garantido, eu já tenho minha morada no céu. Eu, de qualquer forma, eu vou para lá. Os outros, eu às vezes olho para as pessoas, eu fico imaginando, esse ser não merece ser salvo, mas não é assim que Deus pensa. Deus olha diferente. Você olha às vezes com raiva daquela pessoa, e talvez aconteça isso até com a família. Às vezes você olha para aquela pessoa e fala: eu tenho raiva dela, eu não quero nem que ela vá para o céu. Mas não é assim. Lá em Romanos 12 diz assim: não vos envieis a vós mesmos, amados, dai lugar a ira minha e a vingança, diz o Senhor. Ou seja, é Deus quem torna, é Deus quem sabe quem não é. Não é uma posição nossa. Por isso você precisa procurar saber, procurar olhar aquela pessoa como Isaías passa a olhar agora. Quando Deus falar: quem eu enviarei? Quem eu vou enviar? E Deus poderia ou não poderia mandar os anjos? O Miguel, vai lá e converta o povo. Miguel não, você é o outro lá. Miguel, às vezes está achando que ele é aqui. Mas poderia ser eu quero Miguel aqui, não aquele Miguel. O Gabriel vai lá e prega o Evangelho. Eles viriam e fariam isto. Só que é um privilégio dele ser. E nós estamos nos organizando para fazer isso. Amém, igreja? Nós estamos nos preparando para fazer essa grande diferença aqui em Romana. Amém? Porque às vezes a gente vê aqui as pessoas andando de moto sem capacete. Vemos pessoas andando, meu Deus, parece outra cidade, outro mundo, né? Parece que é outra lei. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde o pecado está enraizado, a glória de Deus vai se manifestar salvando. Glória a Deus. Eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar o que se havia perdido. E Ele está aqui essa noite para salvar as vidas. Eu sei que você tem parente aqui nessa aula, eu sei que você tem parente que gostaria de ver louvando a Deus. Sabemos disso. Ou talvez já esteve no caminho do Senhor e está afastado. Esse é o dia que o Senhor fez. Porque Ele está te chamando para ser um Isaías, no sentido metafórico, ou seja, alguém para levar o Evangelho das pessoas. Pastor, eu já falei tanto do amor de Deus e a pessoa não se converte. Sabe que tem pessoas que se convertem pelo testemunho? Basta um testemunho seu e a pessoa vê a diferença. Sem palavras, a pessoa faz a conversão, a pessoa aceita Jesus.
há uma coisa. Mas é claro, nós devemos falar do amor de Deus. Deus fala para ela assim: depois de ouvir a voz do Senhor, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui nós vemos Isaías pronto, disponível. Ele quer fazer a obra. Ele quer fazer a obra. E nós queremos fazer a obra. Amém, igreja? Você quer ver o seu pai sentado aqui? Você quer ver aquele amigo chegar, assim, sabe? Como diz aquele cara, né? Aquele mano. Eita! Dá um grito aí, igreja. Glória a Deus. Você quer ver? Então nós vamos trabalhar para que isso esteja aqui acontecendo, amém? E nós vamos fazer isso porque é a glória do Senhor que vai se manifestar nessa casa. Aqui vai ser cheio de fumaça e você vai ver a glória de Deus. Mas alguém só não quer. Então agora nós vamos ficar de pé e vamos colocar diante de Deus esta situação. O que é que impede você? É o desconhecimento, eu não entendo, eu não sei. Então hoje o Senhor vai esclarecer para você todos os pontos, para você não sair com dúvida daqui. Amém? Não saia com dúvida daqui. Saiba que Ele escolheu você para esta obra. Glória a Deus. Então o Senhor quer falar com você essa noite. Ele quer transformar a sua vida. Então, você que está impedido por alguma coisa dessa vida e quer colocar na mão do Senhor, vem aqui à frente. Vamos orar. A Brenda veio e recebeu aquela bênção. Eu recebi a bênção. Você pode receber essa noite. Saia do teu lugar e venha. Se algo está impedindo você, vem aqui. O Senhor quer operar um milagre. Ele quer fazer de você algo novo, uma nova criatura, uma nova cheia do amor de Deus. Saia do teu lugar. Enquanto isso a igreja esteja orando, enquanto as pessoas estão vindo para buscar a presença do Senhor. Amém? Saia do teu lugar. O que é que impede você? Qual é aquilo que não está permitindo você ver a glória de Deus? Agora eu quero dizer mais uma coisa. O Senhor quer te abençoar mais do que você pode dizer agora. O Senhor quer te abençoar mais do que essa bênção que você está buscando. Ele quer trazer mais uma vitória. Amém? Porque Ele é Deus de milagres. E sabe quando Deus vai agir? Nunca, porque Ele já agiu. Amém? Deus precisa esperar tempo? Nunca. Então hoje Ele já operou esse milagre na vida de vocês. Amém? Se você tem aí uma necessidade especial hoje e quer a bênção do Senhor, vem aqui também à frente. Vou pedir para a irmã Zimri vir, que ela vai representar a sua mãe. Se você tem uma necessidade especial aí, quer uma vitória, como eu tive uma vitória, como a Brenda teve uma vitória, vem até à frente, nós vamos orar. Eu quero colocar diante de Deus esse teu caso, esse teu. Para que você pode vir mais para frente, meus irmãos e meus irmãos, por gentileza. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto do Espírito. Ele está aqui. Aquele Deus que viu Isaías naquela situação, Ele está aqui. É preciso crer e ter essa visão. Ele está aqui. Aquele Jesus que ressuscitou Lázaro, Ele está aqui. Eu sei que é difícil, humanamente falando, conceber isso na mente, mas espiritualmente Ele está aqui. Espiritualmente o Senhor está aqui, porque Ele é Espírito e Ele está em todo lugar. Amém? Ele estava lá e está aqui. E vai continuar conosco até a consumação do céu. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Eu quero que você, igreja, estenda a sua mão para cá. Nós vamos colocar na mão do Senhor. Esse rei precisa morrer. Essa situação precisa morrer. Você precisa ter o prazer de vir na casa do Senhor. E eu tenho certeza que muitas vezes você não sente prazer porque alguma coisa envolve a sua mente. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para abençoar a tua vida. Glória a Deus. Eu ainda quero fazer, continue aqui de cabeça baixa, eu ainda quero fazer um outro apelo que o Senhor coloca no meu coração. Você que tem crise de ansiedade, mesmo que esteja aqui na frente, que não está dormindo direito, que tem problemas para se conciliar, vem aqui à frente. Você que está sentindo que algo não vai bem, vem aqui à frente.
saia do meu lugar. Você que não dorme à noite, você que está envolvido em problemas, venha até a frente e receber essa oração. Eu só quero operar grandes milagres. Amém? Glória a Deus. Amém. Tem mais gente vindo. Então, estenda a sua mão para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Essas vidas que aqui estão com uma necessidade, porque o rei precisa morrer, porque ela tem passado dificuldades da noite, e hoje o Senhor quer libertá-las. Hoje o Senhor quer fazer algo diferente na vida delas. Então, meu Senhor, toma nas tuas mãos a vida desta pessoa, curando, transformando, libertando, e que o poder de Deus se manifeste agora, trazendo a paz, trazendo a alegria, trazendo a vitória que só o Senhor pode dar. Senhor, toma nas tuas mãos essas vidas, em nome de Jesus. Assim declaramos a vitória dela, que é a vitória nossa, da tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que vocês pensem o seguinte: não importa o que estava acontecendo, hoje o rei morreu. Hoje, daqui para frente, é uma história. Daqui para frente algo novo está acontecendo e vocês vão tomar posse disso. Amém? Toma posse, diga: eu creio, eu recebo, eu saio daqui com a vitória nas mãos, porque teu é o poder, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abençoado. Quem foi abençoado? Quem recebeu a vitória? Quem vem contar o testemunho aqui? Quem vem? Você vem? Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Nós estamos vendo a irmã de Deus. Ela ficou da irmã de Deus, né? Seja bem-vinda. Amém. Glória a Deus. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Pastor Cosme. Glória a Deus. Mais uma vez a paz, queridos. Aleluia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso aí, deixa o rei morrer, para que o Rei da Glória possa reinar em sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Cris veio pedir para anunciar o culto de jovens, que será no dia 21 de outubro, às 19h30. Amém? Esteja orando, se preparando. Você conhece jovem aí, vá anunciando, chamando, que vai ser bênção em nome de Jesus. Amanhã e quarta-feira teremos bazar das 13, né? Das 13 às 19 horas. Está tendo uma festa muito grande de oportunidades. Vou criar uma agenda, viu? Jesus. Dia 12 de outubro, nós teremos aí o café, o evento com jovens, com os kids da Igreja Manaim. E você que se comprometeu e ainda, ou que não se comprometeu ainda, vai preparando, vai orando aí, você trazer um prato para podermos abençoar esse trabalho do Ministério Kids, das crianças, e vamos fazer uma linda festa aqui também. Amém? 12 de outubro, correto? Vai ser qual horário? A partir das 8 da manhã. Traga sua criança, deixe aqui e você vai levar um adulto. Amém? Glória a Deus, aleluia. Adulto pelo menos não comia. Glória a Deus. Próxima quinta-feira nós temos aí a continuação do propósito 20 de setembro. Quem lembra? Qual que é, irmã Estela? Milagres rápidos depois, amanhã. Milagres. Então fala para eu ouvir, vai. Milagres.
Amém. Se você precisa de um milagre urgente, se coloque em oração, venha, porque Deus vai operar o milagre na sua vida. Glória a Deus. Amanhã, consagração às 8 horas, não esqueça, tá bom? Glória a Deus. Levante suas mãos. Bênção, hoje nós recebemos demais. Glória a Deus por isso. Levante suas mãos no ato simbólico daquilo que Deus já te deu. Deus já te deu a bênção e a vitória. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e incontáveis consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida, meu amado, minha amada, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Se você foi abençoado, aplaude o Senhor Jesus. Uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista para você. Vá, tome posse. Glória a Deus.